Quero saudar a todos com a santa, gloriosa, poderosa paz do Senhor. Que o shalom de Deus venha sobre nós, amém? Em dias de aflição, em dias difíceis, nós temos a paz de Deus, amém? A paz de Deus não é algo que a gente precisa lutar para ter. A Bíblia diz que Ele já nos deixou a paz. O problema é quando a gente não toma posse disso e vive como o mundo vive. O mundo vive ansioso, desgastado, aflito. Nós não. Nós podemos viver a paz de Deus. Amém? Queria que você tomasse seu assento. Quando nós pensamos que a paz de Deus não está baseada em tudo estar bem, a gente consegue ter paz. O problema é que o nosso termômetro de paz é tudo estar bem, quando deveria ser o que a Bíblia nos ensinou. Ter a paz, porque a paz dele, ele deixou conosco. Eu vos dou a minha paz e a minha paz vou lá dou. Não como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo não vai te dar uma paz baseada na Bíblia. Ele vai te dar uma paz circunstancial. Quando tudo estiver bem, você vai ter paz. Quando não estiver bem, você não tem paz. Essa é a regra do mundo e essa é a paz que o mundo dá. A paz de Deus, não. A paz de Deus é assim, está tudo dando errado, né? Como a gente costuma dizer, o pau está quebrando e a gente tem paz. E as pessoas olham e falam assim, como é que consegue viver assim? Por causa da paz de Deus. Não é porque nós somos melhores, mas é porque nós tomamos posse da paz de Deus. A paz de Deus é um lugar, irmãos. Depois que você entra nesse lugar de paz de Deus, você entra num ambiente de confiança. E o ambiente de confiança não é baseado no que você está vendo. O ambiente de confiança é baseado na palavra que a gente recebeu. O problema é que às vezes a gente se move por vista, né? É para a gente se mover pela palavra que nós recebemos. Numa geração imediatista, todo mundo quer tudo para ontem, né? É tudo pronto rápido, né? É tudo, você vê que as pessoas, até o devocional às vezes é corrido. Não se degusta a palavra porque as pessoas acham que é ler a Bíblia. Não, é estudar a Bíblia. A gente não lê, sai lendo, né, igual a gente lê um livro, lê um capítulo, passa para o outro. Não, a Bíblia você precisa estudar ela, você precisa meditar, você precisa ruminar, você precisa deixar o Espírito Santo comunicar algo na sua vida. Porque aí quando ele comunica, aí você entra num ambiente de paz. Por quê? Porque você passa a ter uma palavra. E nós somos a geração, né, que é empurrada para esse lugar do ativismo, da pressa. E aí, quando você olha a Bíblia dizendo que a gente vai dar o fruto na estação certa, eu queria te desafiar nesse tempo, nessa campanha, a entender a estação de Deus. Bom, é só a gente olhar, né, quando ele chama Abraão e diz para ele, conta as estrelas, né, se é que tu podes. Ele não está dizendo para Abraão só sobre as estrelas, ele está dizendo para Abraão, porque naquele tempo, eles se moviam, a nação, o povo se movia de acordo com como a natureza se movimentava. E a gente não, a gente quer se mover fora desse ambiente. É para a gente se mover diante da estação certa. Irmão, há estação para plantar. Você nunca vai ver um agricultor plantando fora do tempo. Ele sabe o tempo de plantar. E um detalhe, ele não sabe o tempo de plantar baseado no calendário dos homens, não. Ele sabe o tempo de plantar baseado no cheiro que ele sente, da temperatura, da chuva, a temperatura do solo. É assim que ele sabe o tempo de plantar. E a gente que é cheio do Espírito precisa entender a vida no Espírito. E saber a hora que Deus está dizendo, vai, o momento é agora. O tempo que Deus está dizendo, não, fica parado. E, sabe, fica aí parado que eu vou fazer algo por você. Mas a gente não sabe se mover pelas estações. Obrigado, viu, meu irmão? E a gente precisa voltar, puxar o freio de mão e voltar a viver nesse ambiente. Um ambiente da estação certa. Irmãos, há uma estação para a palavra que a gente recebeu começar. Porque entenda, a palavra é uma semente, amém? A terra somos nós. Lembra do semeador? Ele saiu a semear, ele não saiu jogando semente de qualquer jeito, ele saiu a semear porque ele era um semeador e ele era intencional. Agora, quando a semente caía, dependendo de onde caía, ela dava ou não fruto e era numa estação. A gente tem uma palavra, amém? Por que a gente não fica descansado em Deus sabendo que na estação certa é impossível, irmão, é impossível. É por isso que Deus não é homem para que minta, que a palavra dele não volta vazia, porque a palavra, a semente que está sobre a sua vida, é impossível que ela não comece a germinar na estação certa. É impossível ela não aparecer e dar o fruto na estação certa. Agora, se eu não estou em sintonia com o céu, eu estou achando que Deus está atrasado.
Se eu não estou em sintonia com o Pai, eu estou achando que Deus deu algum problema, que Deus não vai dar conta do que Ele disse. Mas se eu estou em paz em Deus, entende? Se eu entendi a semente que eu recebi, eu vou entender a estação que ela vai começar a acontecer. E aí quando a gente pensa na estação certa, a gente entende que agindo Deus, quem impedirá? Não tem, irmão. Quem é que vai sufocar a terra depois que a semente está lá e ela começa a germinar? Não tem como, não tem pressão certa para reter a terra. A terra vai botar para fora o que ela recebeu. Ei, vai chegar uma hora na sua vida, na sua casa, que você vai botar para fora a palavra que você recebeu num culto, num tempo de oração, no seu quarto secreto, ela virá sobre você. Sabe, a gente precisa ir para esse lugar nesses dias, irmão. Por quê? Porque a volta de Jesus é certa e ela está apontada na nossa direção. Se a gente não achar um lugar de paz, a gente vai viver afligido. Se a gente não achar um lugar de paz, a gente não vai restaurar os muros. Sabe, essa final de semana eu falei sobre isso. Fortalezas da mente. A gente tem muitas fortalezas, né? Alguns vão chamar sofismas, né? As mentiras com aparência de verdade. A gente pode chamar de cultura limitante. São pensamentos. O que é uma fortaleza? Quando o exército construía a fortaleza para quê? Para que quando o exército inimigo viesse, ele tivesse onde se esconder. Amém? Se tiver algum militar aqui, sabe mais do que eu sobre isso. Para se esconder. E o que a gente faz? Constrói fortalezas na mente. E aí tudo que Deus vai dizendo a nosso respeito, essa fortaleza vai nos protegendo de que forma? De forma contrária. A gente não entrega o coração e não acredita no que Deus falou. Por quê? Porque a gente tem uma crença limitante. Porque a gente tem uma cultura que nos limita. Tem uma fortaleza na nossa mente dizendo para a gente, não vai dar. Você nasceu nessa família, não tem mais jeito. E depois de 20 anos de casado, pode ser que não resolva mais. E seus filhos estão nas drogas, esquece, não vai ter como restabelecer. Sabe o que é isso? Fortaleza na mente. E a gente pensa que fortaleza na mente é alguém caindo manifestado. Não, irmão. Eu e você estamos cheios de fortalezas na nossa mente que precisam ser quebradas nesse tempo. Todo mundo comigo aqui? Entendem? Pense na fortaleza da mente dentro do prisma de Deus, olhando com a lente de Deus e dizendo o que está sendo, o que eu estou fortalecendo ao invés de enfraquecer. Tem muitas coisas na nossa mente que ao invés de a gente enfraquecer, a gente está fortalecendo. E o Pai quer que a gente derrube essa construção, que é uma construção que está nos impedindo de chegar onde Deus tem para nós. Ah, porque nunca, né? Igual a pessoa fala, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer mesmo, isso é fato. Só que você pode escolher como é que você vai viver isso. Se você vai morrer e ser recolhido no tempo de Deus, ou se você vai ficar o tempo todo sabotando a sua história, porque você permite que fortalezas fiquem construídas e sendo, retendo o que Deus tem para nós. Irmãos, eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O que Deus falou a teu respeito está de pé. O que Deus falou a teu respeito está de pé. Está de pé. O problema é que você, né, de repente está aqui, eu já estou com 4,7, não sei quanto você tem, né? Mas de repente você já tem uma idade igual a minha. Aí qual é a tendência da crença limitante? Eu já estou numa idade, né? Já estou numa idade avançada. Irmão, você está vivo, é isso que importa. O céu não está contabilizando a tua identidade. A identidade que o céu reconhece é que ele tem todos os dias guardado. Entende? Cada dia teu é precioso para o Senhor. Então se levante, se anime e se encoraje no Senhor, porque Deus tem um plano com você. Do contrário, a gente no mínimo tinha morrido de coronavírus. E a gente não morreu, irmão, a gente está de pé. Ei, nós estamos de pé. E nós estamos de pé porque os planos de Deus são poderosos. Eu já vou ler aqui com você, mas eu preciso construir um lugar para a gente caminhar, amém? Se a gente for olhar, irmão, e eu não quero... pastor, você está trazendo o judaísmo para a igreja? Não, só quero te levar para um lugar de entendimento. Coisas que libertam a nossa mente e geram liberdade para a nossa fé, para nosso ambiente de fé. O calendário judeu acabou de começar, amém? Algumas pessoas devem ter informação sobre isso. Olha bem, só que para nós que seguimos o calendário gregoriano, como é que está a nossa vida? O ano já acabou. Os judeus estão animados, porque quando o ano começa, eles já estão animados, porque é um tempo de avanço, de crescimento e de prosperidade. Aí você vai entender por que eles crescem tanto num ambiente tão pequeno.
Mas nós que seguimos o calendário gregoriano, o que a gente faz? Só falta 3 meses praticamente para o ano acabar, o ano já acabou. E aí o que a gente faz? Joga a toalha, arreia a bateria e diz, acabou o ano. Aí quando o ano virar, aí você vira o 31 animado, com uma lista, vem, apresenta na igreja. Eu não estou desconstruindo a tua fé, tá? Eu só estou te falando que você pode começar a fazer isso hoje. Quando chegar em janeiro, você vira o ano animadão. No dia 2, o nosso discurso muda. Aí a gente diz, o ano no Brasil só começa no Rio de Janeiro, então só depois do carnaval. Mais 3 meses se perdem, amém? Nesse total, você perdeu 6 meses da sua vida, baseado numa crença limitante que vem sobre nós. Entende o que eu estou dizendo? O que é isso, irmão? Cultura. É uma cultura, entenda, é uma cultura, não é uma verdade. A verdade de Deus é que o ano começou e que a gente precisa estar animado, porque um ano para Deus é como 1000. O inferno é que vem com essa ideia aí de que o ano já acabou. É a cultura, tu vê, tudo para. As pessoas começam a desacelerar. Pouca gente você encontra que ainda está com vigor, dizendo, não, eu ainda tenho meses aí para o ano. O ano não terminou, e não terminou mesmo. E Deus não está preso a essa questão cronológica. Deus está preso à palavra que Ele liberou sobre nós. Você acha que Deus está preocupado que o ano está acabando, irmão? Deus está olhando para a gente dizendo, eu ainda tenho muita coisa para fazer a teu respeito. Eu ainda tenho coisa poderosa para liberar sobre a sua vida. E a gente, às vezes, nessa pressão de, está judaizando a igreja, a gente fica debaixo dessa regência. Não vou nem me expandir para falar para você qual é o Deus com D minúsculo que rege janeiro. Aí você vê o ano do judeu, só para você entender a profundidade disso. Começa com avanço, crescimento e prosperidade. Janeiro é um Deus de vento, de adversidade e de fracasso. Aí a gente vira o ano debaixo dessa regência. Porque a gente está debaixo do calendário gregoriano. Irmão, eu não estou debaixo do calendário gregoriano. Se eu fosse você, também saía de debaixo dele e começava a viver debaixo da regência do céu. O céu tem outra história para nós. Nós não precisamos ficar cultuando essas palavras. Ei, irmão, nós somos a terra. As palavras são semente. Escolhe o que vão plantar no teu terreno. Não deixa qualquer tipo de semente vir sobre você. Você tem o direito de refutar e se dizer, não sobre a minha vida. Não sobre mim. Irmão, a gente não é o mundo, a gente é a igreja, amém? Nós precisamos ter uma outra cultura de mente. Nós precisamos sair debaixo desse jugo, para a gente poder vencer. Olha debaixo de qual situação que a gente está apontando para os últimos dias. Ou a gente se porta agora, daqui para o dia 30, ou a gente vai ter o que pela frente? Ei, irmão, nós somos a voz. Nós somos a voz. Eu já vou começar a ministrar, na verdade eu já comecei, né? Se você está entendendo o que Deus está gerando no seu coração, para pensar. Antigamente os reis chamavam os conselheiros. Eram os reis, irmãos. Nós voltamos para esse lugar em Deus. Durante muito tempo, os profetas, os apóstolos estavam abafados. O inferno fez muita pressão sobre os filhos de Deus, para que a gente não tivesse segurança em fazer proclamações. Mas vê se o Senhor de novo não está gerando esse tempo, onde Ele está levantando os conselheiros de novo. Esse é o tempo da nossa voz, da direção para quem está perdido. Esse é o tempo da gente fazer proclamação. O povo não sabe para onde está indo se a gente se calar. Como diz aquela frase, né? O problema não é o barulho de quem está errado, o problema é o silêncio dos justos. O problema não é quem está fazendo barulho, é o nosso silêncio. A gente precisa se posicionar. E não é se posicionar, meu irmão, para a gente dizer que é 22, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando se posicionar com relação aos princípios de Deus. Se não é sobre os princípios de Deus, eu não fecho com ninguém. Agora, se tem os princípios, o que eu já disse aqui, o cara é grosso, fulano, irmão, você não vai dormir com ele não vai casar com ele também não, ele já é casado. Então só vota, faz o teu papel e deixa o Senhor fazer o que quer fazer. E se for de outro modo, irmão, Deus ainda vai pressionar mais a gente para a gente ser a igreja triunfante que Deus chamou a gente para ser. A gente precisa só fazer uma escolha nesse tempo, escolher para onde as coisas vão e não nos calarmos mais. A gente precisa ser uma voz poderosa. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Eu vou ser bem objetivo aqui na minha fala, né? Dentro daquilo que a pastora Angélica comunicou ao meu coração.
Eu trouxe uma colinha aqui de 3 palavras, porque senão eu sei que eu vou esquecer. Meu HD ultimamente está falhando. Gênesis capítulo 2. Esse é um culto para resgatar a auxiliadora, amém? Todo mundo sabe o que é uma auxiliadora ou um auxiliar, né? Porque nós temos homens também aqui dentro. Irmão, quem auxilia não tem um plano. Segue um plano. Quem está auxiliando está com a motivação de fazer o que o outro está fazendo dar certo. Entende? Porque se eu estou auxiliando, eu não estou encabeçando. Eu estou gerando uma forma de fazer dar certo. Só que a gente perdeu na rota, no caminho, a gente perdeu essa essência. E o prejuízo, né, tá caro demais. Está nos custando caro demais, mas eu creio que o Senhor quer trazer a gente de volta para esse lugar nessa noite, amém? Você que está aí com a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 2, o versículo é o 18, e vai dizer assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, algumas versões é ajudadora, outras é auxiliadora, idônea para ele. Amém? Idoneidade, irmão, é você ser ficha limpa, né? Vamos dizer assim, é ficha limpa. O que essa origem dessa idoneidade está dizendo sobre essa mulher que Deus está levantando? Uma mulher que está apta para todas as coisas. Se tem alguém que a gente conhece na terra que tem jogo de cintura, são as mulheres, né? A gente fala no telefone, cozinha, varre casa, fala com a amiga, é um negócio, irmão. A gente dá gabinete, né, varrendo, a gente faz de tudo. A gente tem um jogo de cintura fora da curva. Isso é ação de Deus sobre nós. Quando a gente reconhece isso, a gente ainda se torna mais eficaz. Porque aí a gente não se torna uma mulher atarefada, a gente se torna uma mulher que entendeu o poder de Deus operando em nós. Quando a gente entende isso, a gente começa a andar com mais leveza. No original, uma das definições na verdade, o original da palavra, né, quando Deus cria Eva, a primeira mulher, né, que vai dar todo o significado para a figura feminina no mundo, enfim. No original, no hebraico, significa Havá. E Havá tem 4 coisas que diluem essa palavra no hebraico, né, o Havá. Significa contar, divulgar, anunciar e o outro é mostrar. Diga comigo, contar, divulgar, apontar e mostrar. Essa é a função da Havá, de mim e de você, mulher que o Senhor criou e que gerou, amém? Nós temos uma essência e uma função. E aí, se você olhar essas quatro palavrinhas que eu te falei, vê se elas não apontam justamente para uma auxiliadora. A auxiliadora é quem vai contar, vai divulgar, vai apontar e vai mostrar. Por quê? Porque ela está auxiliando. Se não está sabendo muito, ela conta qual é a realidade. Se não tem a notícia ainda, ela divulga. Lembra de João capítulo 4? E aí, assim, pensa nessa mulher agora dentro dessa perspectiva. Agora vamos olhar com um olhar mais da realidade de hoje, do que a gente está vivenciando. Se tem uma coisa que a gente perdeu, irmão, foi o senso de auxiliadora. Por quê? Porque quando a gente viu, eu sei e eu entendo isso. As pessoas falam assim, onde come 2, come 3, come 4, come 3. Não come, irmão, não come. Comia na época dos nossos pais, que moravam num quintal enorme. Se mora num apartamento igual a mim, irmão, que você mal respira, imagina um quintal para plantar alguma coisa. Você comia 2, 3, 4, quando tinha um quintal, ia lá, plantava, pegava a galinha. Quem lembra, matava assim, não que eu sou desse tempo, mas eu já vi muita gente matar a galinha, a irmã tá até ali rindo, que fazia assim com o pescoço dela, né, treque. Acabou, sopava, comia todo mundo. E se fosse muita gente, matava 2, porque estava tudo ali no quintal. Agora eu pergunto, cadê o quintal, irmãos? Cadê as galinhas? Não tem mais. Porque hoje a realidade é outra, entende? É outra realidade. E aí o que aconteceu? Para que a gente pudesse criar melhor os nossos filhos, o que as mulheres começaram a fazer? Não é que antes elas não faziam, mas pensa, a gente precisou ir à luta. Um monte de mãe solteira, gente que ficou viúva, gente que se separou, se divorciou. Enfim, você tem que ir à luta. Por quê? Pé de criança não diz que vai crescer só ano que vem, ele cresce, né?
O Joaquim, meu filho, ele perde as camisas tudo na altura, fica tudo baby look, porque é rápido, ele só estica, né? E ele disse para mim outro dia, mãe, eu estou quase do teu tamanho. Eu falei, não é mérito, olha o meu tamanho, para de graça. Falei, não é mérito, porque eu sou pequena. Entende? E aí a gente foi para a luta, só que nessa da gente ir à luta, a gente foi à luta e se tornou uma luta para a gente mesmo, porque a gente foi abandonando esse lugar. A gente foi abandonando esse lugar. E, em contrapartida, muita coisa foi se tornando um fracasso quando era para ser um sucesso. Por quê? Porque muitas de nós não conseguimos ter habilidade para lidar com tudo. E aí, no afã de uma carreira, né, quantos casamentos não estão nesse estado? A mulher desempenhou uma carreira incrível e o homem foi se anulando para deixar ela ir. Só que nessa de deixar ela, ele não te deixou ir só porque ele acreditava em você, ele deixou ir porque ele foi perdendo a força e foi se frustrando. Ele foi se apagando e você, que era para ser auxiliadora, você foi perdendo a visão, porque ele foi ficando para trás, você perdeu a visão de quem ele era. Você não conseguiu nem voltar para resgatar e dizer para ele, dá para a gente ir junto. Dá para a gente crescer junto, entende? Estou sozinha nisso, irmão, enxergando o mundo só eu nesse prisma? Não, né? Foi o que foi acontecendo. A gente foi perdendo, saindo do nosso lugar de auxílio para virar, né? Eu vou pegar carona com a pastora Fátima, para protagonizar uma história que só existia, muitas das vezes, só a gente. Não tinha elenco, entende? Muitas de nós, a gente foi nessa rua, e, irmão, eu acho lindo, uma mulher uma mulher que estudou, né, você que se formou, não é sobre isso, né? Deus não está criticando você, e muito menos eu, mas eu só estou te dizendo que você pode ser tudo isso, mas você não pode ser um fracasso no auxílio. Sabe, às vezes a gente, em detrimento de algumas coisas, a gente abandonou tantas outras coisas que a gente perdeu a nossa essência, porque a nossa essência é de auxiliadora. Se você consegue ser auxiliadora e ter sucesso profissional, parabéns para você. Mas se você não equilibra isso, abandone a carreira e venha ser auxiliadora. Como, pastora? Porque a origem é auxiliadora. Quando Jesus vier buscar a você como igreja, ele vai buscar a auxiliadora. Por quê? Porque ele sabe que o seu governo, a sua posição, coloca em risco, se você não estiver bem posicionado, você coloca em risco toda a sua casa. Igual o homem. Se o homem, né, eu vou fazer uma curva aqui para os irmãos. Se o homem não está no lugar de sacerdócio, ele botou a casa em risco. Por quê? Porque o sacerdócio não é um chefe, o sacerdócio não é um comandante, o sacerdócio não é o senhor do sim e do não, o sacerdócio é um lugar. Quando eu entendo a minha posição no espírito como sacerdote, essa casa não tem como cair. Agora, uma casa fracassada, pode ter certeza, o sacerdote não está no lugar dele. Ah, o problema é a esposa. Irmão, se tiver um sacerdote, por mais emborcada que essa mulher esteja, ela vai vir para o lugar de origem dela. Porque a autoridade começa no sacerdote. Não é a respeito de homem que vai dizer assim, tira o meu sapato, mas é sobre o homem que vai dizer, eu sou a autoridade de Deus nessa casa, e se a oração não começar por mim, não pode começar pela minha esposa. Mas o que a gente vê hoje? Mulheres empurrando a casa sozinha, quando os homens estão aonde? Não sabe. Né? É aquele modelo, os meninos estão em alta, mas cadê os homens? Né? Por quê? E vocês me perdoem, eu digo isso aos homens com todo respeito, para que você se desperte, né? Quando, né? Pensa lá, Davi e Golias. Até Golias sabia a essência de um homem. Dá-me um homem. Porque ele falou, se vier um menino eu vou matar. Tanto que quando Davi veio, ele subestimou Davi pelo tamanho. Mal sabia ele que ali tinha um homem. Porque na verdade ele estava diante de meninos. Porque estava todo mundo se acovardando, até que chega um sacerdote, sabe o seu lugar, conhece o que está carregando e diz, eu sou alguém que vou contra você. Entende a essência? A essência não é esperar a minha esposa orar. É eu saber que eu começo a mover o mundo espiritual na minha casa, porque eu sou o sacerdote. E às vezes a gente fica esperando. Irmão, a mulher, ela tem né, a gente tem uma conexão com o eterno que é algo tremendo, né? O nosso discernimento. E os homens, às vezes, não tiram proveito disso. E é proveito no bom sentido. Irmão, duvido que um homem aqui tem coragem de levantar a mão, porque duvido que isso tenha acontecido. Se ela falar assim, melhor não, hein? Se eu fosse você, acabou, irmão. Se tu for,
esquece, é BO na certa, não é verdade? Todas as vezes que a gente fala, se não seguir, porque não se trata de ter o comando, porque o comando não está conosco, mas o discernimento sim. O problema é quando eu não sei se é essa auxiliadora, que eu penso que eu estou no comando, ao invés de entender que esse discernimento é para eu prestar auxílio e não ser o comandante. Entendeu onde a gente se perdeu? Porque a gente pegou esse discernimento e quis ficar no comando. Só que a gente não tem estatura nem coraça para estar nesse comando. A gente tem autoridade para ser o auxílio, não para ser o dono da história. É um equívoco dos homens, irmão. Você não entender isso. Mulher quer ser protegida. E quem protege não grita. Quem protege não é mandão. Quem protege está, na verdade, com ela atrás e dizendo, nela ninguém toca. Para tocar nela, vai ter que tocar em mim primeiro. Entende? É sobre isso. Porque se o homem tomar o seu lugar de sacerdote, ele resgata a feminilidade da sua esposa. Entendeu isso? Nem sei porque Jesus está mandando a gente para esse lugar, mas vamos, né? Que Jesus é bom, ele sabe o que faz. Se os homens entenderem o seu lugar de sacerdote, as mulheres vão ser resgatadas no seu auxílio e na sua feminilidade. O problema é que, como as mulheres começaram a crescer muito, elas esqueceram desse lugar de auxiliadora. Em contrapartida, pegaram esse discernimento, que é um time que Deus deu só para as mulheres, e começaram a usar isso como uma voz de comando. Não é para comandar, é para auxiliar. É para auxiliar. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa é a prova de uma mulher que não é uma ravá de Deus. Porque uma ravá de Deus, ela sabe o que dizer e ela não diz uma coisa dessa. Ela, na verdade, posiciona esse homem para onde ele deve ir. Sabe aquela coisa assim, tu está sentado no banco aqui da igreja, alguém vem por trás sentado e fala alguma coisa aqui no seu pé de ouvido? Essa é a nossa missão. Auxiliar e dizer, para a direita um pouco. Vem por aqui, porque por aqui vai dar certo. Por quê? Porque você precisa preservar a sua casa. Tem momento que as mulheres dizem assim, agora eu não falo nem mais nada. Não é sobre ficar em silêncio, é sobre saber falar. Porque às vezes a gente não sabe falar, porque a gente toma esse lugar de autoridade, quando era para a gente ficar num lugar de auxílio. Porque Deus não chamou a gente para ter essa autoridade. Deus chamou a gente para ser uma autoridade no que diz respeito à construção e à movimentação da nossa casa. Mas tudo que uma mulher precisa, e agora eu vou te dizer isso de maneira profética, eu queria que os homens levantassem a mão. Levantem as mãos, homens. Tudo que a sua esposa está esperando é que você seja uma voz de autoridade e que ela possa dizer para os seus filhos assim, vai lá e pergunte seu pai, mas não porque você tem o sim ou não, porque ela tem certeza que você, homem, vai saber o que dizer aos filhos, amém? Amém? Vocês entendem isso? É essa segurança, irmão, que a auxiliadora precisa ter. Esse é o resgate dessa noite. Sabe, da mulher, se você for, tem uma conversa franca com a sua esposa, pergunta para ela, você confia nas direções que eu dou para os nossos filhos? Você confia quando eu dou para eles uma instrução? Porque o sacerdote, irmão, entenda, o sacerdote, ele não é alguém que diz sim ou não, o sacerdote é alguém que discerniu no espírito, sabe o que Deus quer que seja feito e ele vai e revela o que Deus quer. Esse é o lugar do sacerdote. Ninguém quer alguém para mandar, as mulheres querem alguém que saiba em Deus o que fazer, entende? Por quê? Porque a mulher nasceu para ser protegida. Você já ouviu isso em inúmeros encontros de casais. Como é que você protege? Não é sendo um homem parrudo e forte. Você protege dando para ela sinais de que você ouve a voz do Pai. E todas as vezes que você dá destino para sua casa, você dá conectado com o céu. Esse é o lugar, esse é o sacerdócio que o Senhor está resgatando nesse tempo. Sabe, não mais uma casa desequilibrada, mas uma casa equilibrada. Homens que ouvem a voz do Senhor, mulheres que também ouvem e oram e caminham junto. E ela faz questão de ir atrás, ser coberta por Ele, porque ela sabe em quem confia. Entende? Se você for ler Provérbios 31, essa mulher é um espetáculo. Ela acorda cedo, ela faz tudo, mas ela é alguém que está protegida. Ela não está vulnerável. Ela está debaixo de proteção, por isso ela tem vigor para execução. Algumas mulheres estão sem vício nenhum de vida, por quê? Porque elas não se sentem protegidas. Isso anulou delas o desejo de ir e de fazer, de executar. Por quê? Porque não tem quem admire, quem olhe e quem dê a elas uma palavra de ânimo dizendo, é isso aí, eu acho você incrível.
Mas é assim, receba essa palavra, eu sou incrível, mas não esquece de me auxiliar, porque foi para isso que Deus te chamou. Porque algumas ouvem isso, não tem filtro, né? E acha que agora não tem um domínio. Não é sobre o quanto você ganha, é se a função que Deus te criou para executar está sendo executada. Amém? Aí vamos lá que eu queria pontuar essas 4 coisinhas com você. Contar. Contar. O que seria contar? Seria revelar para alguém o que essa pessoa não sabe. Contar. A origem do que Deus criou as mulheres para fazer foi justamente isso, para a gente contar. Não é para ser fofoqueira, mas é para contar. Contar o quê? Enquanto o marido trabalha, é você que conta para os filhos quem é Jesus. Enquanto os maridos estão em atividade, você conta para a sua rua, para os seus vizinhos, para todo mundo quem é o Senhor. Contar é um tempo de proclamar. E o que às vezes a gente tem? A gente tem tempo para falar um monte de coisa. Lá em casa, esse é o treinamento que eu faço com meu filho. Eu conto para ele sobre Jesus. Eu não faço exigências. Na hora de comer tem que orar. Na hora de não, eu não faço exigências. Eu pratico e deixo ele vir. Por quê? Porque a gente às vezes quer fazer o quê? Eu quero mandar o meu filho fazer, mas eu não estou executando. Irmão, crianças, eles seguem exemplos, assim como adultos. O exemplo arrasta. Agora, se você não for um exemplo, não adianta vir com o espírito de intimidação. Ah, porque tu vai para o inferno. Irmão, para quem não está seguindo os princípios, tu acha que a pessoa está conectada e pensando no inferno? Ela nem está aí para o inferno. Agora, para quem está conectado aos princípios de Deus, já sabe o que é um inferno e para lá não quer ir. Entende a diferença? E às vezes nós agimos com espírito de intimidação com os nossos filhos. Às vezes até na hora de corrigir, a gente é agressivo, fala alto, grita, né? Tem crianças que travam quando a pessoa grita e ela não consegue mais absorver o que você está explicando. Depois que acalma, você não vai lá e bate um papo de novo. Vou te ensinar uma prática que eu tenho na minha casa. O Joaquim é tranquilo, mas se ele der alguma bola fora, o que eu faço? Chamo a atenção dele, eu não gosto de grito mesmo, é meu, eu não gosto, não curto gritaria. E aí o que eu faço? Depois quando a coisa acalma e tal, passou um dia, às vezes, ele está super tranquilo, a gente está sentado, eu vou e toco no assunto de novo com ele e converso com ele sobre aquilo de novo. E quando ele faz alguma coisa errada, eu já falo, a gente chega em casa, eu falo para ele, queridinho, banho, vai jantar e depois vai para o teu quarto levantar um altarzinho de arrependimento que tu pisou fora da faixa. E ele vai para o quarto orar. Porque não é só sobre pedir desculpa para mim, é sobre ele entender o que ele está fazendo e que isso está afetando a vida dele com o Senhor. Entende? É sobre a gente praticar. Eu vim brincando, que ele hoje veio, ele ama vir para cá, né? Porque tem salinha e tal, ele ama. Ele pegou a minha Bíblia, porque ele disse para mim, não, eu fiz um esboço na tua Bíblia, então eu tenho que levar a tua. Porque se me der a oportunidade lá, eu tenho que ler o texto, meu esboço está aqui. Aí eu falei, eu estou com medo de você. Veio ele com minha Bíblia enorme e trouxe para cá. Por quê? Porque é o que ele veio fazendo, irmão. Entende? Os nossos filhos, eles são reflexo do que nós somos. E não adianta a gente querer dar desculpa. Na maioria das vezes, eles não estão fazendo porque a gente também não está fazendo. A gente não está contando para eles quem é o Senhor. Eu estou dizendo para ele, amedrontando ele acerca de Deus. Lembra da parábola dos talentos? O que enterrou o talento? Por que tu enterrou? Ah, porque eu conheço o Senhor, você que é de dura cerviz, então já enterrei, porque quando tu voltasse eu já entregava o meu. Ele não sabia quem era o seu Senhor. Se ele soubesse, realmente ele tinha multiplicado os talentos. Às vezes é assim, eu não produzo e eu não sou o que sou, porque alguém me ensinou sobre Jesus, me botando medo e não me apresentando o amor de Jesus. Está contando, mas está contando de forma errada. Está contando a história, abrindo alguns parênteses e acrescentando o que a Bíblia nunca disse que ele seria. Sabe, quando a gente apresenta os nossos filhos o Senhor real, irmão, eles não enterram talentos. Sabe o que eles fazem? Eles multiplicam. Eles pegam o que a gente está fazendo e ainda levam para a escola e multiplica. Eles pegam o que a gente está fazendo e multiplica nos outros ambientes. Por quê? Porque é o que eles estão vendo a gente contar e praticar. A segunda coisa é divulgar. O que é divulgar? Divulgar, irmão, é mais ou menos como foi agora, né? Politicamente falando. Cada um estava divulgando seus candidatos, não é verdade? Por quê? Para que você tivesse interesse de saber quem é e votar no candidato que a gente estava apresentando. Ei, se você não divulgar Jesus para as pessoas, elas não saberão quem ele é. Como ouvirão se não há quem pregue, não há quem divulgue?
E é divulgar, irmão, não é vir com aquele evangeliquez, não. É vir, sabe, a paisana começa a falar de Jesus, quando a pessoa vê, ela está totalmente envolvida com Jesus, porque você está divulgando sobre ele. E aí você não divulgou dizendo para ele, você tem que ir para a igreja aceitar Jesus. Você começa divulgando o seu amor, divulgando quem ele é. Quando a pessoa vê, ela quer esse Jesus que você está falando. E aí você diz, é sobre ele que eu estava te contando. Você quer ir num culto lá na minha igreja? Porque esse cuidado, esse amor, é lá que eu tenho recebido. Que aí também, lá eles vão nos ensinar a chegar um pouco mais perto. Pastora, porque está parecendo até escola bíblica. Não, querida, eu estou querendo resgatar a auxiliadora. Porque a auxiliadora foi levantada para contar e para divulgar. Ela também foi levantada para apontar. Eu gosto quando a Bíblia diz assim, que ele quebrou o arco. Por quê? Porque ele não vai deixar ninguém dar destino para a gente, senão o Senhor. O Senhor quebrou o arco para nos lançar como uma flecha da mão dele. Sabe, o Senhor quebrou qualquer arco sobre a nossa vida, nós mulheres, para que a gente pudesse ser enviada por Ele, para que a gente pudesse apontar o caminho para outras pessoas. Ensina ao menino o caminho. Qual o caminho? Tu nunca foi lá? Quando alguém diz assim, não, vamos, tu vai insegura. Aí tu pergunta, mas tu já foi? Tu conhece o caminho? Quando a pessoa fala assim, não, eu conheço, eu já vim. Irmão, acabou, você vai tranquilo. Você vai tranquilo com essa pessoa. Agora, duvido que você vai tranquilo quando você vai do lado de alguém que não conhece o caminho. Ei, pessoas precisam ir no caminho, mas no caminho de alguém que já está trilhando esse caminho. Às vezes nós queremos auxiliar, mas dar um auxílio de alguma coisa que a gente desconhece. A auxiliadora, pensa, ela não conhece tudo, mas ela já sabe o que está sendo exigido para aquela caminhada. É por isso que a gente tem uma percepção a mais. Por isso que o nosso discernimento é tão apurado. Por quê? Porque Deus nos deu, olha isso que tremendo, Deus não nos deu discernimento para a gente andar na frente. Ele deu discernimento para a gente ir no pé do ouvido falando, para a pessoa não errar o caminho. A gente não está discernindo para a gente se tornar a voz. A gente está se discernindo para a gente ter excelência no auxílio. Só que ao invés de a gente pegar esse discernimento, fazer dele uma arma poderosa para cooperar, a gente pegou esse discernimento e usa às vezes para espizinhar até o marido. Eu falei, eu disse, mas como é que você disse? Porque depende, irmão, é igual aquela história, roubou, você é ladrão. Olha a diferença, você chegar e falar, querido, eu vi você pegando, devolve. Não precisei ofender, já disse que vi, e não dei opção para a pessoa não devolver. Entende? Não é o falar, é como eu falo. Porque você pode falar alguma coisa na hora errada, de forma errada, e gerar um dano terrível. Sabe aquela pessoa que na hora vamos ter uma conversa, você falou você até começou tendo razão. Agora, por causa do jeito que você falou, você ficou reprovado. Por quê? Porque a gente, apesar de sermos um tempo de muita comunicação, a gente ainda comunica muito mal. Prova disso é que você manda um WhatsApp e a pessoa entende de forma errada. Aí o que a gente faz? Querida, vou te mandar um áudio, me desculpe o podcast, é só para você entender. Por quê? Porque se tu escrever, a pessoa pode interpretar de uma forma errada, entende? Esses são dias, irmão, da gente apontar a nossa casa, apontar a nossa família, apontar os nossos filhos. Não sei se já disse aqui, mas vou repetir. Irmão, vamos baixar a guarda das exigências. Porque o nosso filho tem que ser. Você já orou e já descobriu em Deus para que Deus chamou teu filho? Porque se você não apontar ele para o lugar que Deus está chamando, você vai atrasar a vida dos seus filhos. Você vai atrasar em detrimento, irmão, dos diplomas, das formações, de várias coisas. Sabe, outro dia eu estou cuidando de uma moça, ela tem um currículo vasto. Nada a ver com nada. Ela não pode ver um curso que ela faz. Falei para ela, como sua discipuladora, eu vou te dar um comando. A partir de agora, você está proibida de fazer curso. Proibida. Pastora, porque eu não vou mais permitir ver sua vida, seus dias, se esvaindo para lugar nenhum. Você precisa fazer algo alinhado com o que Deus tem para você. Para de gastar energia, o inferno está adorando. Tu está na igreja, gastando teu tempo para um lugar que não vai te levar para o apontamento que Deus tem, o inferno está amando isso. Esse é o tipo de crente que o diabo gosta. Dentro da igreja, fazendo o que Deus não quer. Maravilhoso. Olha que espetáculo. Não sabe para onde vai. É tudo que o inferno quer, que a gente não aponte. Irmãos, esses são dias de nós, mulheres, sabe, auxiliadoras, apontar os nossos filhos na direção certa.
porque ele tem que fazer isso, porque o mundo de hoje, irmão, seu filho não é do mundo, lembra? Se apresentou ele ao Senhor. Ele é do Senhor, devolve ele para o Senhor e deixa o Senhor comandar. Você só está na vida dele para auxiliá-lo. Olha que privilégio. Você só está para auxiliar. Você não está para comandar. O problema é que a gente quer comandar sem discernir. Ei, querido, só dá para ter voz de comando quem tem discernimento no Espírito. Aí os nossos filhos estão fazendo o quê? A maioria gasta 4 anos, 5 numa faculdade, no final muda de profissão e o que a gente ouve? Não, eu fiz isso porque minha mãe e meu pai que queria. Irmã, nós não podemos andar nessa rua do egoísmo. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Não vos submetais a julgo de escravidão. Aí pensa, a gente crente, às vezes a gente tem um cargo eclesiástico na igreja, mas os nossos filhos são oprimidos, porque a gente quer que eles façam o que a gente quer, porque a gente ainda não se rendeu ao Senhor a ponto de dizer, Senhor, o que é para o meu filho? Porque, irmão, pode ser que ele olhe para você e diga, esse aí eu chamei para ser missionário. Deixa eu te contar uma experiência. Eu fui pregar num lugar, e aí já tem uns anos isso. E aí na hora do café da manhã, era uma igreja batista, acabei de ministrar, a gente foi tomar café, os pastores e um casal de diácono que me recebeu. E aí a gente conversando e tal, Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre a moça, a mãe, né? E ela começou a chorar, eu fiquei quieta, esperei, né? Permissão e acolhimento, deixei ela chorar. E aí, quando ela terminou, ela falou assim, então, pastora, eu estou com a minha pressão nesses últimos dias 22, quer dizer, olha, altíssima, né? E eu sempre tive pressão 12, 13, no máximo 14, só se estivesse um pouquinho descontrolada. Porque eu estou com uma questão com a minha filha. E eu falei assim, qual a questão com a sua filha? Quer me contar? Ela falou, sim, pastora. Eu apresentei ela está com 19 anos, eu apresentei ela ao Senhor quando ela nasceu. E agora estou com dificuldade de devolver ela para Jesus. Aí eu falei assim, mas por que essa dificuldade? Ela falou, por quê? Porque eu enviei ela para uma base missionária para ser treinada, agora ela está voltando e ela entendeu em Deus que ela precisa ir para a África. E cadê que eu não consigo liberar ela para a África? Porque o coração dela pulsa, ela é uma missionária. Aí ela falou assim para mim, e sabe o que é pior, pastora? Que ontem, a gente tomando café da manhã, ela sentou chorando, porque ela já chegou, tinha chegado no dia anterior. Ela falou assim, ela sentada chorando no café da manhã, ela falou assim para mim, mãe, a senhora me deu para ele, me devolve para ele, deixa eu ser dele. Você me deu para ele, agora me devolve para ele. Será que a gente vai precisar chegar num extremo desse? Esperar os nossos filhos atingirem uma idade, porque a gente não sabe lidar como auxiliadora que somos, com a realidade que os nossos filhos precisam ser entregues ao Senhor? Era melhor que a gente não apresentasse. Eu fico me preparando já espiritualmente, emocionalmente, né? Eu negocio com Deus, né? Eu falo, Senhor, deixa eu fazer umas missões com o Joaquim, depois o Senhor leva ele sozinho, mas deixa eu ir junto, pelo menos por um período. Porque, irmão, eu já sei, eu já discerni no meu espírito. Então tem coisas que eu já não estou mais preocupada, eu já estou empurrando ele para o lugar dele de destino, porque essa é a minha missão como auxiliadora. Eu queria trazer você e o seu coração para esse lugar nessa noite, que você, pai, mãe, principalmente nós mulheres, se posicionasse como auxiliador em Deus. Está na hora da gente parar de reter e abrir e deixar os nossos filhos passarem, porque a excelência da nossa criação no Senhor, para os nossos filhos, é eles serem maiores do que nós somos, porque isso vai ser o sinal de que nós fomos excelentes auxiliadoras e treinadoras dos nossos filhos. Essa é a noite, sabe, da gente voltar a ser resgatada como auxiliadora, que conta, que divulga, que aponta e para terminar, que mostra. Está na hora da gente mostrar, está na hora da gente parar, sabe, de olhar e falar, mas esse mundo, irmão, se Deus não guardar, vigie em vão o sentinela. A gente precisa entrar num lugar de confiança. Assim como Deus nos guarda no ir e vir, tu acha que não vai guardar os nossos filhos? Vai ter momentos que a gente vai sentir a esfera, vai falar, tem alguma coisa que não está bem. E isso é um alerta do céu para a gente aumentar o muro da intercessão. Mas não é um lugar de desespero. Lembra de João capítulo 4? A mulher tem um cântaro, está indo buscar água, até que Jesus encontra com ela, tem aquele tempo, né? Só ela e Jesus. E aí o que ela faz? No final, quando ela entende a água que ela vai provar do que é o Senhor, quando ela tem todo aquele entendimento de que Ele é um profeta, ela resgata o seu lugar como filha, e o que ela faz? Deixa o cântaro e faz o quê?
O que ela começa a fazer? Ela começa a anunciar. Ela começa a revelar, ela começa a mostrar, ela diz: vinde ver de um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. Não seria esse um profeta? Esse é o momento e essa é a noite da gente deixar o que nos prende e voltar para o nosso lugar de auxiliadora. Voltar para a nossa origem. De repente você está dizendo: pastora, mas eu nem casada sou. Pastora, eu estou viúva. Pastora, eu estou divorciada. Ei, querido, o lugar de auxiliadora não é só originária para você auxiliar um homem. É para você auxiliar o destino de quem está junto com você. Seus filhos, seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho. Esse é o tempo, amém?